Fala, senhores e senhoras, senhoritas. Vamos lá, dando continuidade ao nosso estudo da Lei 8069/90, Estatuto da Criança e do Adolescente. Dando continuidade, seguimos aí o artigo 17. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica, moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores ideais e crenças, dos espaços e objetos pessoais. Tudo isso é inviolável, ou seja, é um direito que consiste na inviolabilidade. Senhores, nós vamos perceber, quando entrarmos lá nos crimes, que isso aqui vai estar lá na parte dos crimes constante no ECA. E, inclusive, também alguns pontos como infrações administrativas. Ou seja, sabemos que o direito da criança é inviolável na integridade física, psíquica e etc. Certo? Vamos lá. É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pontos a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Lembra quando eu disse que era tudo para criança? Tá na dúvida? Tudo para criança? O dever é de todos. Não é só do pai, não é só da mãe, não é só dos familiares. Claro que esses também têm as suas responsabilidades. No entanto, qualquer um que tenha ou que note, que presencie qualquer situação que a lei traz como negativa para com a criança, tem o dever de agir, certo? Por isso que é dever de todos. Então, se imaginemos que nós constatamos uma criança sendo maltratada, nós temos a obrigação, por hora, de informar ali o conselho tutelar ou qualquer outro meio aí exposto em lei, certo? A criança e o adolescente têm o direito de ser educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto pelos pais, pelos integrantes da família ampliada, pelos responsáveis, pelos agentes, etc. Ou seja, por qualquer pessoa, ninguém pode trazer para, eu estou educando, né, batendo na criança ou tratando de forma cruel ou degradante. Aqui vale um paralelo. Existem muitas interpretações equivocadas da norma. Senhores, o que você não pode, né? Castigo físico, eu já, inclusive, teve uma época aqui, acho que já está para mais de 5 anos aí, talvez até um pouco mais, onde passou aqui nos jornais locais aí, que um determinado pai acorrentava o filho, etc, etc. Olha, por si só, o fato de ter uma corrente, não é cachorro, isso é um tratamento absurdo, né? É um tratamento totalmente reprovável. Agora, o problema é que muitos dizem assim, meu filho faz tudo porque eu não posso bater, né? Porque senão eu vou preso. As coisas não é bem assim, por certo que tem que ser analisado o caso concreto. Não é qualquer tapinha que você dá que vai ser tratado como castigo físico. Claro, desde já não estou aqui enfatizando que a criança seja espancada, meu Deus, longe disso. Inclusive a filha está aqui, é prova, e não tem isso comigo, certo? Eu prefiro a conversa e eu acho que o melhor exemplo, o melhor ensinamento é o bom exemplo. Mas há uma interpretação equivocada aqui, especialmente pela própria sociedade. Mas para nós o que importa é que a criança e o adolescente, ela deve ser cuidada sem qualquer tipo de castigo ou de tratamento cruel ou degradante. Mas, senhores, o que vem a ser esse tratamento cruel ou degradante? Qual é a definição? Olha as gaivotas aí. Isso é chamariz para a prova, né? Trocar as definições e pedir a sua afirmação. Para aqueles que estão estudando para a Polícia Militar do Estado do Paraná, concurso 2020, prestem atenção. Por quê? Porque a banca, o núcleo de concursos da Federal do Paraná,
adora o tipo de questão 1, 2 e 3 estão corretas, somente a 1 está errada, eles adoram esse tipo de questão. E para esse tipo de questão, isso aqui é um prato cheio. Inverter, né? Coloca a definição de castigo físico na definição de tratamento cruel ou degradante. Então, preste atenção, faça algumas marcações de modo que você consiga distinguir bem um do outro. Mas vamos lá. O parágrafo único, 18A, diz o seguinte: o que é castigo físico? Ação de natureza disciplinar ou punitiva com o uso de força física. Opa! Eu já tenho algo que eu posso diferenciar. Então, o castigo está ligado à força física. Bater. Tente vincular algo na sua cabeça de modo que você não esqueça. Claro que o castigo físico é mais fácil, né? Ora, se o cara usou a força física, castigo físico. Força física, castigo físico. Aí não tem como eu errar. Se é só tratamento cruel ou degradante, castigo físico e força física está ligado a castigo físico, por certo que é mais fácil de eu gravar. Sofrimento físico ou lesão. E o tratamento cruel e degradante, conduta de forma cruel. Opa, tratamento cruel, forma cruel de tratamento em relação à criança ou adolescente. Humilhação, ameace gravemente, ridicularize. Senhores, e essa ameaça aquela pressão psicológica, na ameaça na cabeça da criança, isso em tese já configura um tratamento cruel ou degradante. Ou seja, eu vou ameaçar, olha, se você vencer, eu vou te matar, eu vou te bater, entendeu? Então, assim, distingua bem. É fácil, não é difícil, né? Os dois nomes ele consegue trazer para nós, mas no castigo físico a gente vê lá a lesão, né? Já no tratamento cruel, a humilhação, o ameaçar gravemente e ridicularizar a criança. Davi, mesmo essa criança não tendo nada a ver comigo? Mesmo, porque lembra que nós já comentamos que, indiferente de qualquer coisa, ser pai, não ser pai, mãe, etc., você tem responsabilidade, porque para com a criança é responsabilidade de todos, certo? O 18b diz que os pais, os integrantes da família ampliada, os responsáveis, os agentes públicos, executores de medidas socioeducativas, ou qualquer pessoa encarregada de cuidar de criança e de adolescente, tratá-los, educá-los ou protegê-los, que utilizarem castigo físico ou tratamento cruel ou degradante como forma de correção, disciplina ou educação ou qualquer outro pretexto, estarão sujeitos, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, às seguintes medidas, que serão aplicadas de acordo com a gravidade do caso. Sem prejuízo de outras sanções cabíveis. Por quê? Porque pode que o fato, ou seja, na análise do caso concreto, pode sair do próprio estatuto. Pode ser mais. Então, o castigo físico pode levar à morte, né? Lesões graves, lesões gravíssimas. Então, pode sair da previsão do estatuto e ir para a previsão do Código Penal. Mas o que é interessante desse artigo é que qualquer pessoa que de alguma forma tenha ligação com a criança, ela não pode tratar de forma a castigar, né? Com esforço físico, bater, com lesão. Ela não pode tratar a criança em desacordo do que a norma prevê. Vamos lá. O encaminhamento a programa oficial ou comunitário de proteção à família, ou seja, as pessoas que cometem, né, aquelas pessoas responsáveis de educar, proteger e tal, disciplina, educação de qualquer outro, estarão sujeitos sem prejuízo de outras sanções cabíveis, às seguintes medidas que serão aplicadas de acordo com a gravidade do caso. Então, imagine o pai que maltrata a criança, que bate no filho lá e foi constatado que ele impõe a sua disciplina, né, o castigo físico como forma de educação. Quais são as penalidades que esse pai pode sofrer? A primeira delas, resguardada às devidas proporções ao caso concreto, mas isso aqui nós já sabemos. Encaminhamento a programa oficial comunitário de proteção à família,
encaminhamento ao tratamento psicológico ou psiquiátrico, encaminhamento a cursos ou programas de orientação, obrigação de encaminhar a criança a tratamento especializados e ainda a advertência. Davi, só isso? Não. Isso é uma das possibilidades. Aí deve ser analisado o caso concreto. E lá na frente nós vamos estudar isso aqui novamente, que vai estar vinculado ao crime, que além disso, a depender do caso, ele pode estar cometendo um crime do ECA, inclusive fora do ECA, do próprio Código Penal, certo? O parágrafo único diz que essas medidas, as medidas previstas nesses artigos, serão aplicadas pelo Conselho Tutelar sem prejuízo de outras providências legais. Então, na primeira intervenção, do Conselho Tutelar, de pronto, se constatado os fatos determinados no artigo 18b, pode o Conselho Tutelar aplicar tais medidas. O Conselho Tutelar já pode aplicar tais medidas. Indiferente, sem prejuízo de qualquer outras providências legais, certo? Então, de pronto, o Conselho Tutelar já pode aplicar essas medidas. No direito convivência familiar e comunitária, esse trecho, principalmente os próximos artigos, ele é muito importante para nós, certo? Que trata das famílias, da família natural, da família ampliada, e nós vamos ver cada uma delas. O artigo 19 diz que é direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família. Para a primeira parte desse artigo, senhores, a regra é que os filhos sejam criados pelos seus pais biológicos. A regra. Qualquer coisa diferente disso é excepcionalidade. Falei exceção por causa de excepcionalidade. A regra é que a criança seja criada por seus pais biológicos. E excepcionalmente em família substituta. Então, a criança que sai do poder familiar do seu pai e da sua mãe é um caso excepcional. A regra é que deve ser criada pelos seus pais biológicos. É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária em ambiente que garanta seu desenvolvimento. Família substituta ou em ambiente que garanta o seu desenvolvimento como uma convivência comunitária. É possível? É possível, e nós veremos um pouco à frente daquelas crianças que estão aí nos abrigos, Inclusive, quando tem mais de 1 ou 2, 3 irmãos lá, prioriza o código, prioriza o estatuto, o estatuto da criança e do adolescente, que devem manter esses irmãos juntos, No caso de adoção também, é excepcionalíssimo essa separação. Então, mesmo se houver uma adoção, prioriza a adoção dos irmãos, para manterem esse vínculo. Então, essa é a ideia de que regra é que o filho seja criado pelo pai e mãe, biológico. Qualquer coisa diferente disso é excepcionalidade, certo? Cuidem, prestem atenção para essas mudanças dessas palavras-chave, certo? Então, já entendam que, por isso que eu estou enfatizando, porque vai ficar na cabeça de vocês eu repetindo isso. É a mesma coisa você tem que ler, cansou? Leia de novo. Isso fica massificado. Então, assim, a regra é que o filho deve ser criado pelos seus pais biológicos. Excepcionalmente, família substituta ou ampliada, então qualquer coisa fora da regra é excepcionalidade. Certo? Continuando, toda criança ou adolescente que estiver inserido em um programa de acolhimento familiar ou institucional terá sua situação reavaliada no máximo de cada 3 meses. Lembra do caso que eu contei? Devendo a autoridade judiciária competente, com base em relatório elaborado por equipe interprofissional e multidisciplinar, decidir de forma fundamentada pela possibilidade de reintegração familiar ou pela colocação em família substituta, em qualquer das modalidades previstas no artigo 28 que nós veremos a seguir.
Senhores, a lei, a norma, diz que toda e qualquer situação que envolva a criança e o adolescente, né, programa de acolhimento familiar ou institucional, deve ser revista de 3 em 3 meses. E que, devendo a autoridade judiciária, ou seja, a decisão aqui, quando se fala autoridade judiciária, é uma decisão do juiz. Conselho tutelar pode? Não. Esta é uma decisão judiciária, é uma decisão do juiz. Naquele caso concreto que eu trouxe para vocês, lá se vão 7 meses e nada foi feito. Então, às vezes, na prática, ocorrem alguns equívocos, mas nós temos que aceitar, né, devido aí à dimensão do nosso país. Todavia, onde estamos hoje, nós estamos na região metropolitana de uma capital, e a cidade que contém aí 300 mil habitantes, sendo aí a segunda economia do estado do Paraná, ou seja, dos 399 municípios, somos a segunda economia do estado. Então, não podemos acertar qualquer coisa nessa altura do campeonato. Certo, senhores? Então, lembrem disso. De 3 em 3 meses, a criança que está numa situação de programa de acolhimento familiar ou institucional, ela tem que ser revisto o caso dela por uma autoridade judiciária de 3 em 3 meses. Pergunta boa de prova, gaivota voando. Quais são as formas de colocar a criança ou adolescente em família substituta? Quais são as formas de colocar criança ou adolescente em família substituta? Podemos chutar alguma coisa? Vamos ver. O artigo 28 leciona para nós. A colocação em família substituta far-se-á mediante guarda, tutela ou adoção. Senhores, isso aqui é uma baita pergunta e vocês não vão perder. Guarda, tutela e adoção. É a única forma de tirar uma criança do poder dos pais, né? Quais são as formas de colocar a criança ou adolescente em família substituta? Ou mediante guarda, ou mediante tutela, ou mediante adoção. Não se preocupem que iremos ver item a item, independentemente da situação jurídica da criança nos termos da lei. Então, a forma de tirar ou de colocar, de tirar dos pais e colocar em família substituta é mediante guarda, tutela ou adoção. Essas 3. Por quanto tempo a criança ou adolescente pode permanecer em um programa de acolhimento institucional? Imaginemos que a criança foi retirada dos pais. Por hora ainda nós não temos a informação. Davi, você só falou em retirar dos pais, mas não disse o porquê. O porquê nós chegaremos lá. Quais são as formas que pode a autoridade... O que autoriza, vamos dizer assim, o que a lei autoriza que a autoridade judiciária decida pela retirada do filho dos seus pais biológicos. Um pouco à frente nós iremos aprender isso. Por quanto tempo a criança deve permanecer em programa de acolhimento institucional? Também, senhores, eu alterei vários artigos fazendo perguntas. Por quê? Porque às vezes a gente lendo... Como na maioria as pessoas você não está habituado a trabalhar com essa lei, pode gerar dúvida. Então, às vezes você vai memorizar algo de uma contextualização que a gente faz no artigo e isso pode te beneficiar. Na hora da prova você não lembra exatamente, mas você lembra de algo que leva você a decidir para marcar o X no lugar correto. O parágrafo 2º diz para nós que a permanência da criança em programa de acolhimento de criança ou adolescente não prolongará por mais de 18 meses, salvo comprovada necessidade que atenda o seu superior interesse, devidamente fundamentada pela autoridade judiciária. Então, a criança que permanece nesses programas não pode ultrapassar os 18 meses. Exceção: o interesse, seja algo que é de interesse da criança, o juiz deve fundamentar, a autoridade judiciária, a decisão de manter a criança além dos 18 meses que a norma traz como regra, certo? Então depende de uma decisão fundamentada do juiz. Em regra, a manutenção seria no máximo por 18 meses. Todavia, senhores, na prática a teoria é outra.
É só dar uma corrida aí no seu município e verificar essa situação nos abrigos de crianças ali. Culpa do juiz? Não. Culpa do poder público? Não. Nós temos um sistema, em algum momento ele falha. Então, assim, são N fatores que influenciam num caso desse, principalmente os casos de adoção, que nós vamos ver um pouco mais à frente, certo? Então, apenas para que nós saibamos que a criança que está em acolhimento institucional, no máximo 18 meses ela pode ficar lá. A exceção devidamente fundamentada pelo juiz, pela autoridade judiciária. Ou algo que seja benefício para a criança. Mas, né, deve ser sopesado o caso concreto para que o juiz decida, né, o que será melhor para a criança. A manutenção ou a reintegração da criança ou adolescente à sua família terá preferência em relação a qualquer outra providência, ou seja, ainda que o juiz tenha determinado pela retirada da criança, a prioridade é que a criança seja reintegrada à sua família. A prioridade é que ela seja reintegrada à sua família. Para que seja destituída de forma definitiva a guarda, nós chegaremos lá, mas existem vários fatores que devem ser preponderados pelo juiz para que ele tome a decisão da retirada do poder familiar. Certo? Qualquer outra providência, caso em que será esta incluída em serviços de programas de proteção, apoio e promoção, nos termos do parágrafo 2º do artigo 23, incisos 1 e 4 do caput do artigo 101, dos incisos 1 ao 4 do artigo 129 desta lei. Eu trouxe esses artigos aqui porque, como eu disse lá no início, para que a gente conclua a ideia sobre um tema, para não ficar esparso. Então, a ideia é a gente absorver. Mas o que diz o parágrafo 1º do artigo 23? Não existindo outro motivo por si só, que por si só autoriza a decretação da medida da criança ou adolescente, será mantida em sua família de origem, a qual deverá obrigatoriamente ser incluída em serviços e programas oficiais de proteção. Nós vimos aquelas medidas que o Conselho Tutelar pode aplicar de pronto ao pai, à mãe, ao responsável. No caso aqui, se aquela retirada ela foi temporária, de 3 em 3 meses, que nós vimos lá que deve ser revisto, foi revisto e 3 meses depois o juiz entendeu que já era possível a criança retornar ao seio familiar, o juiz vai determinar que volte, mas de pronto já vai ser incluída a família nos programas sociais para amparar a família e a criança. Continuando, o artigo 101 diz que, verificado qualquer das hipóteses previstas no 98, a autoridade competente poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas: encaminhamento aos pais ou responsável mediante termo de responsabilidade, inclusão em serviços e programas oficiais e comunitários de proteção, apoio e promoção à família e do adolescente. São medidas aplicáveis aos pais, encaminhamento a serviços de programas oficiais ou comunitários, de proteção, apoio à promoção da família, como nós falamos. Claro que o juiz vai analisar o caso concreto. Pessoal, caso concreto, a situação em si, cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. Ah, são iguaizinhos? Não, não é. Não existe ação igual. Elas são parecidas, mas não existe ação igual. Cada caso é um caso. Cada ser tem a sua história. Então, é a mesma coisa isso aqui. Se, retornando a criança ao seio familiar, o juiz pode aplicar essas medidas aos pais? Pode. Analisando o caso concreto, né, devidamente fundamentado, ele pode aplicar. Encaminhar o pai, a mãe, a família em si, a programas oficiais, para a proteção, né, para a promoção da família. E ainda, incluir em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento de alcoólatras e toxicômanos, ou seja, a pessoa tem problema com droga, a pessoa tem problema com alcoolismo, o município, né, através dos órgãos que cuidam disso, vão auxiliar aí o cumprimento da determinação do magistrado. O encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico. Claro que, como eu já disse, nós temos carência, isso é certo, todo e qualquer município tem carência. E, infelizmente, isso não funciona 100% redondo. E, em alguns pontos, falha.
E, infelizmente, não deveria, mas falha, né? Mas nós temos que sobreviver e procurar aplicar o melhor da lei e o máximo dela. Encaminhamento a cursos ou programas de orientação, tudo isso são possibilidades que podem ser aplicadas aos pais. Se eu fosse vocês, eu colocava uma gaivota bem grande nesse artigo 129. Então, eu trouxe ele para a sequência, por quê? Para facilitar para nós. Tanto, como eu disse lá, tudo que estiver em azul não está na ordem cronológica da lei, né? Então, nós trouxemos aqui, ó, do artigo 20 e poucos, trouxemos o 129, trouxemos o 101, para especificar melhor um caso só, um tema específico. O ideal é que você vá lá no 129, leia, faça esse manuseio da lei, senhores. Quando o artigo que você estiver lendo remeter a outro artigo, vá lá. Remete a outra lei, pausa, vá lá, dá uma olhada na outra lei. Por quê? Assim você agrega valores no seu estudo. Na hora da prova, não necessariamente você vai saber 100% todas as questões que você vai acertar. Mas você tem um conhecimento geral, e é por isso que é importante esse diálogo, essa conversa, exemplos, né, da vida prática, do cotidiano nosso, de casos concretos. Isso faz com que você crie um conceito para determinado conteúdo. E na hora da prova, você às vezes lembra de uma palavra, e aquela palavra faz você ligar a um conceito que você criou na sua cabeça e você decide marcar o X no lugar certo. Aí você, putz, eu não sabia, mas deu certo. Deu certo, você não sabia 100%, mas você tinha conhecimento que pôde subsidiar você para marcar o X no lugar correto. E essa é a ideia, certo? Mãe ou pai que esteja privado da liberdade, preso, perde o poder de convivência com os filhos? Pelo que eu já falei, eu tenho certeza que vocês vão falar, não perde, Davi. E não perde? Claro que não perde, nós já falamos isso lá. Mas lá eu falei da mãe presa. E o pai é a mesma coisa. Ele pode perder? Pode. Tem exceção? Tem exceção. Mas a regra é que ele não perde. Davi, e a exceção? Na exceção deve ser analisado o caso concreto. Vejamos a inteligência do parágrafo 4º. Será garantida a convivência da criança e do adolescente com a mãe ou pai privado de liberdade, ou seja, aqueles que estão presos, por meio de visitas periódicas promovidas pelo responsável, nas hipóteses de acolhimento institucional, pela entidade responsável, independente de autorização judicial. Ou seja, para o pai ou mãe que está preso, no caso da mãe, né, a criança que não pode estar com ela, aquele que está responsável pela criança tem a obrigação de, periodicamente, levar a criança para visitar o pai ou a mãe. Precisa de ordem judicial? Não precisa de ordem judicial para que seja levada essa criança lá. Isso é um dever obrigacional de quem é o responsável pela criança. Davi, mas a criança está no abrigo tal. O responsável, os responsáveis do abrigo devem, periodicamente, levar essa criança para visitar o pai e a mãe, independentemente de autorização. Certo, senhores? Então, mãe e pai que esteja privado de liberdade, ou seja, que esteja preso, não perde o poder de convivência com seus filhos. A exceção trataremos logo a seguir. Será garantida a convivência integral da criança com a mãe e adolescente que estiver em acolhimento institucional. Senhores, a mãe adolescente que estiver em acolhimento institucional, ela deve conviver integralmente com seu filho. Não pode separar o filho da mãe, em que pese já ter visto casos de que houve a separação. Agora, por certo, eu sempre deixo a ressalva que deve ser analisado o caso concreto, certo? E o juiz, ao tomar a decisão, o magistrado, ao tomar a decisão, com certeza ele vai estar fundamentado em algo, né? Trata-se de criança, no caso das mães adolescentes, um pouco pior, né? Porque a mãe também está protegida pelo seio do estatuto e a criança também, ou seja, não podemos falar que há duas crianças, mas quase, né? Uma criança e uma adolescente, mas trata-se de mãe e filho. Certo, senhores? Então,
onde quer que ela esteja, se a mãe é adolescente, ela deve estar junto com seu filho. A mãe adolescente será assistida por equipe especializada multidisciplinar. Nós vamos um pouco à frente da norma, não sei se iremos atingir hoje, mas em um determinado momento nós vamos falar sobre essas equipes especializadas multidisciplinar. Então, o judiciário tem a equipe composta por pessoas conhecedoras do assunto que vão analisar em cada caso concreto para dar os seus laudos, certo? Eu tenho uma situação de divórcio onde a mãe, ela busca todos os meios possíveis e impossíveis para tirar a filha do pai. Mas, senhores, não é tão simples assim para tirar uma filha ou um filho de um pai, filho ou filho de uma mãe, certo? Mas casos reais temos e bastante, inclusive casos de alienação parental, tanto do pai quanto da mãe, né? Que complicam bastante a vida tanto do filho quanto dos próprios pais. Certo? Continuando. O artigo 19A eu trouxe aqui como mera leitura para os senhores. E sendo assim, vamos encerrar mais esse bloco e voltamos daqui um pouquinho. Bora tomar uma água, tomar um café, dar uma espreguiçada e já retornamos. Abraço.